Olá, meu nome é Caroline, tenho 23 anos e eu vou contar um pouco do meu testemunho para vocês. Eu era do Bujari, discípula da base de Bujari, e eu não me recordo o ano, mas foi em meio à pandemia. Eu vim morar em Rio Branco com a minha avó por conta de estudos. Ficaria mais prático para mim do que ficar vindo do Bujari para Rio Branco. Então eu vim para cá morar com minha avó, era só eu e ela. Nesse tempo eu fiquei vulnerável, porque eu não estava frequentando a igreja, eu estava vindo para a igreja apenas aos domingos, não tinha comunhão com os irmãos, vinha para os cultos e voltava para casa. Eu comecei a sentir dores, tristezas profundas dentro de um quarto. Eu nunca tive um quarto só para mim, então lá na minha avó eu tive a oportunidade de ter um quarto só para mim, mas lá dentro eu comecei a ficar triste, a sentir dores insuportáveis que eu não sabia como... era um vazio que eu não sabia como preencher. E aí, um certo dia, meu pai foi me ensinar a dirigir um carro, e estava ele e o meu namorado, e num certo momento ali de nervosismo, eu tive uma crise de ansiedade. Foi a primeira vez que eu tive uma crise no qual eu senti dores profundas, opressão, meus músculos começaram a ficar rígidos, meus olhos se fecharam, minha língua enrolou, mas era só a sensação, porque quem estava vendo aquela situação só estava vendo, já estava me vendo normal, e eu me sentia como os meus olhos estivessem inchados, fechados, minha língua enrolada, e eu pensava que eu ia morrer. E naquele momento eu vi que era algo mais sério, e ali... anteriormente eu tinha marcado uma consulta, tinha feito uma consulta com o endócrino, tinha feito exames, e depois que eu tive essa consulta, ocorreu essa crise. Nessa crise eu passei de 20 a 30 minutos para poder voltar ao normal, todo mundo desesperado, ali tentando me animar, mas eu não conseguia, porque nesses momentos de crise só vinha pensamentos negativos. Muitos pensamentos negativos de que eu iria morrer, porque eu estava passando por aquilo, eu não ia aguentar. Então, nesses momentos de crise, só pioravam porque os pensamentos eram negativos. E então, eu fui no médico, o médico viu lá todos os meus exames, estava tudo normal, passou a alimentação, contei para ele da situação, mas ele não soube dizer o que poderia ser. Então, continuei, segui minha vida. Todo final de semana, eu ia para o Bujari, Meu pai me deu um carro e aí todo final de semana eu comecei a ir para o Bujari. E nessas idas e vindas, em meio à tristeza, a dores, foi a primeira vez onde eu pensei em tirar minha vida. Vindo para Rio Branco, eu dentro daquele carro, eu pensei, eu só fechei meus olhos e falei assim, meu Deus, é agora, eu não aguento mais. Porque nesses momentos, a gente pensa que essas dores ela não tem solução, não existe remédio. Mas o remédio realmente é Jesus. Eu hoje posso contar que o meu remédio foi Jesus, é Jesus todos os dias. Mas naquele momento, quando eu estava longe, distante, sem orar, sem buscar, para mim não tinha solução. Então eu fechei os meus olhos, acelerei e falei assim, agora. Mas aí Deus tocou no meu coração. Falou, filha, eu tenho um propósito na sua vida. Eu tenho um propósito na sua vida. Eu sempre pensei que a minha vida é para gerar testemunho. Eu sempre tive isso na minha cabeça, que tudo que eu fizer é para gerar testemunho, onde as pessoas possam ver Deus através da minha vida, onde as pessoas possam ver o agir de Deus. Então, naquele momento que eu fechei meus olhos e pensei, agora, Deus falou no meu coração, não faça isso, não faça isso. Eu tenho um propósito na sua vida. E aí eu abri os meus olhos e desisti. Mas foi aquele único momento em que eu pensei nisso. Graças a Deus não tive mais esses pensamentos, porque Deus falou no meu coração. Mas hoje eu entendo que nós também somos vulneráveis, a gente é ser humano, a gente pode passar por isso sim. Então a gente não deve passar por isso sozinho, porque sozinho é mais difícil. Sozinho você, infelizmente, eu acho que você não consegue, a gente não consegue. E eu estou conseguindo aos poucos porque eu estou buscando a Jesus, porque eu estou compartilhando toda a dor que eu passei. Graças a Deus as crises diminuíram. Antes as crises eram com muita frequência, hoje eu entendo como que eu posso sair dessas crises, como que eu posso estar fugindo das coisas que não é para mim estar buscando. O amanhã, deixa para lá o amanhã, a gente vê amanhã. Então a gente tem que se preocupar com o hoje. A gente tem que se preocupar em buscar a Deus hoje, a louvar a Deus hoje, a agradecer a Deus hoje.
pelo que você está vivendo hoje. E cada problema que vier, se vem, é porque Jesus sabe que você é capaz de resolver. Porque tudo que acontece é com permissão dele. Então, se você está sofrendo, não sofra sozinho. Busque a Deus. Se você não consegue orar, eu não consegui orar, mas eu não pedi ajuda a ninguém. Se você não consegue orar, chame alguém para orar com você. Chame alguém para ler a palavra com você. Você não vai conseguir sozinho. E Jesus, ele é o remédio para toda essa dor. Eu senti um vazio muito grande, mas o vazio, só quem preenchia era Jesus. É Jesus. Esse vazio enorme que a gente sente, só Jesus pode preencher. Converse com o seu líder, com a sua líder, eles vão te direcionar. Converse com seus pais. A gente tem sim que conversar com nossos pais, a gente tem sim que compartilhar nossas dores. Infelizmente, a gente acha que os nossos pais não devem saber do que a gente está passando, mas eles devem sim, são eles que vão nos ajudar a sair daquele momento ruim. Eles vão nos ajudar com um caminho melhor, eles vão nos ajudar conversando, porque eles têm uma experiência melhor do que a gente. Né? E a gente tem vergonha, a gente não devemos ter vergonha. A gente tem que pedir ajuda, porque sozinho a gente não consegue.